Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude Biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! O sistema renal é extremamente importante para garantir a homeostase orgânica, por isso se faz necessário conhecermos como funciona a sua estrutura funcional. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Sistema Urinário, Fisiologia do Néfron, especialmente para você. Vamos lá? Ok. Se você ainda não assistiu à aula de anatomia do néfron, recomendo que você pare, volte, assista a aula de anatomia do néfron, conheça todas as estruturas anatômicas, todos os túbulos que formam esta unidade funcional e volte, porque aqui, nesta aula, vamos nos deter somente à questão fisiológica de cada uma das estruturas. Beleza? Mas vamos lá. Fisiologia do néfron. Professor, como cada túbulo do néfron funciona? O que ele faz? O que ele absorve? O que ele reabsorve? Como funciona, professor? Muito bem. Montamos um esquema para você. Calma, o esquema parece complexo, mas não é. Beleza? Preparamos um esquema fundamental aqui que vai dar para você entender perfeitamente como funciona cada uma das estruturas componentes do néfron. E ao final da aula temos uma tabela completa com cada estrutura e cada uma de suas funções para facilitar exatamente o seu processo de aprendizagem. Beleza? Olha só, aqui nós temos cada um dos componentes estruturais do néfron, beleza? Essas setinhas mais claras aqui, que vão ficando mais escuras ao longo do trajeto pelos tubos, as setinhas mais claras indicam a urina original e a setinha mais escura indica a urina final, aquela urina que você irá excretar, que você irá eliminar do seu organismo, a urina que contém os catabólitos, tá? Importantes que você vai jogar fora. Temos uma aula posterior exatamente sobre os excretas nitrogenados para você entender especificamente os componentes básicos desses excretas. É algo que cai muito em vestibulares e em Enem, perguntando sobre os excretas, as classes de seres vivos, como eles excretam isso. Então nós teremos uma aula especificamente sobre isso. Mas aqui é o seguinte, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a primeira estrutura componente, ok, do néfron é essa estrutura aqui. Chama-se cápsula renal, mas antigamente era chamado de cápsula de Bowman. O termo cápsula de Bowman ele está ficando cada vez mais em desuso e hoje está sendo mais utilizado o termo cápsula renal. Dentro dessa cápsula renal você encontra um novelo de capilar arterial. Lembre-se, um novelo de capilar arterial. O sangue ele acessa o rim pela artéria renal. Essa artéria vai afinando à medida que penetra na estrutura renal até chegar ao nível desse capilar arterial aqui, que é, tá certo, o capilar, a arteríola aferente, é por onde o sangue entra. Essa arteríola aferente, ela entra, ennovela aqui dentro da cápsula renal e sai pelo outro lado, pela arteríola chamada de arteríola eferente. O conjunto formado pela cápsula renal mais o glomérulo nada mais é do que esse novelo de capilar arterial que se encontra dentro da cápsula renal sob
pressão, é entendido ou não? É isso que se denomina de glomérulo renal. O conjunto formado pelas duas estruturas, a cápsula renal e o glomérulo, forma o chamado corpúsculo renal. Quando nos referimos ao corpúsculo renal, estamos fazendo uma referência à estrutura completa, ok? Muito bem. Esse capilares, essa arteríola aferente que se enovela dentro da cápsula formando o corpúsculo renal, entendido ou não? Ela está acondicionada nesta cápsula sob pressão. Como a pressão é muito alta aí dentro, ela tende a extravasar. O que é que vai acontecer? Esses capilares irão extravasar líquido pelas suas paredes. Esse líquido extravasado, que denomina-se de filtrado glomerular, ele é captado pela cápsula de Bowman ou cápsula renal. Professor, o que é que passa aqui, entendido? O que atravessa as paredes desses capilares aqui do glomérulo para a cápsula? Atravessa tudo. Tudo o que você pensar, exceto proteínas e células, porque são compostos muito grandes. Por exemplo, glicose passa, vitaminas passam, sais minerais passam, ácidos graxos, aminoácidos, tudo passam. Tá certo ou não? Vale salientar que essas substâncias que formam então o filtrado glomerular está cheio de solutos, cheio de moléculas que são extremamente importantes para o organismo. Elas não podem ser jogadas fora, elas não podem compor a urina final que será excretada, entendido ou não? É preciso que se faça a reabsorção dessas substâncias importantes. Vamos repassar? Vamos lá. Eu tenho a cápsula renal, dentro dela encontro o glomérulo, acondicionado no seu interior o novelo de capilar arterial sob pressão. Devido a essa pressão, esses capilares extravasam e através dessas paredes flui o plasma para dentro da cápsula. E esse fluido plasmático, chamado de filtrado glomerular, contém tudo. Nutrientes específicos, alguns produtos de catabólito também aparecem aí, tudo. Menos o quê? Proteínas e células, porque proteínas são compostos muito grandes e as células também são unidades muito grandes, não conseguem atravessar as paredes dos capilares. Beleza? Esse fluido ou filtrado glomerular aqui na cápsula vai trafegar pelos demais túbulos do néfron. E o primeiro deles é esse aqui, que recebe o nome de túbulo contorcido proximal. Aqui no túbulo contorcido proximal, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a absorção de ureia. Quando falamos de absorção, estamos falando em retirar do sangue para os túbulos. Quando falamos de reabsorção, é retirar dos túbulos e devolver ao sangue. Você sabe que esses túbulos, eles são, tá certo, envolvidos por capilares sanguíneos. Capilares que são chamados de capilares peritubulares. A gente mostra melhor essa organização desses capilares lá na aula de anatomia do néfron. Se você não assistiu, vá lá e assista essa aula. Mas aqui, nesse túbulo contorcido proximal, eu também tenho a reabsorção de tudo aquilo que é importante, que saiu, tá certo, aqui do glomérulo para a cápsula, mas que não pode ser excretado, não pode ser eliminado do organismo. Então eu faço a reabsorção disso. Professor, o que é absorvido? Íons, os sais minerais de um modo geral, água e todos os solutos importantes que estão compondo aí esse filtrado glomerular. As vitaminas, a glicose, os aminoácidos, os ácidos graxos e entre outros nutrientes específicos. Tudo isso aí nós chamamos de solutos importantes. Sendo que esses íons e esses solutos são reabsorvidos, ou seja, eles são retirados do túbulo contorcido proximal e devolvido ao sangue dos capilares peritubulares por transporte ativo, com gasto de energia
com gasto de ATP. Menos quem? A água, porque a água ela se movimenta por osmose. A água se movimenta do ambiente de menor concentração em soluto para o ambiente de maior concentração em soluto. Então, olha só, à medida que ocorre a reabsorção ativa de íons e solutos importantes, que são devolvidos ao sangue pelos capilares peritubulares que envolvem o túbulo contorcido proximal, esse sangue nesses capilares peritubulares, ele vai ficando hipertônico. E à medida que ele hipertoniza, irá atrair a água por osmose. A água então sai de dentro do túbulo contorcido proximal, atravessa as paredes do túbulo, atravessa as paredes dos capilares peritubulares e retorna à corrente sanguínea. Beleza? Após esse processo de reabsorção de íons, água e solutos importantes realizados pelo túbulo contorcido proximal, o fluido agora prossegue pegando então a alça descendente, tá? Essa estrutura aqui chama-se alça de Henle, hoje é chamada de alça néfrica, é o termo mais utilizado, mas você vai encontrar ainda em muitos livros, em muitas questões, na internet, nas suas pesquisas, se referindo a essa estrutura como alça de Henle, mas hoje chama-se alça néfrica. Então o fluido, tá? Depois de reabsorvido, ele desce pela porção descendente, tá? Da alça néfrica ou alça de Henle, onde ocorre novo processo de reabsorção de água. Vale salientar que essa porção descendente da alça néfrica, ela é permeável à água. Por isso, justifica-se a reabsorção de água que sai desse túbulo aqui, dessa alça descendente, e é devolvida ao sangue pelos capilares peritubulares que envolvem essa região aí do néfron. Beleza? O fluido prossegue pela alça ascendente, onde ocorre a reabsorção de sódio. Sódio é retirado desses túbulos e devolvido aos capilares peritubulares. Por que só o sódio, professor? Porque a porção ascendente ela é impermeável à água. Beleza? A porção descendente da alça néfrica é permeável à água, mas a porção ascendente da alça néfrica ela é impermeável à água. Beleza? O fluido agora prossegue pegando o túbulo contorcido distal. E aqui, nesse túbulo contorcido distal, eu vou ter a secreção de alguns compostos interessantes. E quando a gente fala em secreção, estamos falando que os tais compostos, eles saem da corrente sanguínea, atravessando as paredes dos capilares peritubulares que envolvem o túbulo contorcido distal e entram no túbulo contorcido distal. Aí aqui é feito a retirada de excesso de potássio, retirada de excesso de íons H+, tá? Que evita que o sangue fique acidificado, tá certo ou não? Isso é importante para o controle de pH sanguíneo. Retira-se amônia, ácido úrico, ureia também sai por aqui e todo e qualquer medicamento que você tome, entendido? Eles são retirados, tá certo? Eles são secretados para o túbulo contorcido distal. Beleza? O que mais o túbulo contorcido distal faz? Ele é responsável também por reabsorver água. Existem proteínas de transportes específicas nas paredes desses túbulos contorcidos distais que são responsáveis pela reabsorção de água. Essas proteínas são chamadas de aquaporina. É entendido ou não? E também ocorre a reabsorção de sódio. E aí, uma informação extremamente importante é para você. Essa reabsorção ela é passiva, é diferente da reabsorção do túbulo contorcido proximal, que é por transporte ativo com gasto de ATP. Aqui não, a reabsorção é passiva, ok? Beleza? Mas MAS ocorre por estímulo hormonal. Eu preciso de 2 hormônios específicos que aumentam a permeabilidade desses túbulos, tanto o túbulo contorcido distal
como ducto coletor. O túbulo contorcido distal e o ducto coletor, eles são sensíveis a dois hormônios específicos, a aldosterona e o ADH. A aldosterona, produzida pelas glândulas adrenais, aumenta a permeabilidade do túbulo contorcido distal e ducto coletor ao sódio, fazendo com que aumente ou facilite a reabsorção de sódio, devolvendo o sódio para os capilares peritubulares. Entendido ou não? Certo ou não? E o ADH aumenta a permeabilidade desses túbulos à água, abrindo as aquaporinas, facilitando consideravelmente a reabsorção de água, tanto pelo túbulo contorcido distal como pelo ducto coletor. E aí, o que sobra desse processo todo é a urina final, que vai ser excretada aí pelo seu sistema renal, a partir dos ureteres, atingindo a bexiga urinária, saindo pela uretra. Então, tudo isso que nós falamos aqui envolve exatamente a fisiologia desse sistema, ok? E para concluir, detalhe importante, a regulação hormonal. Lembre-se, o ADH, ou vasopressina, que é um hormônio produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise, ele é responsável por promover a reabsorção de água no túbulo contorcido distal e ducto coletor. A aldosterona, produzido pelas glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais, é responsável pela reabsorção de sódio, ok? Tanto no túbulo contorcido distal como no ducto coletor. Professor, então o senhor está dizendo que o processo de reabsorção do túbulo contorcido distal e ducto coletor acontecem por estímulo hormonal? Sim. Certo ou não? Na verdade, essa reabsorção de água e sal por esses túbulos representa a sintonia fina, ok? Que garante a regulação precisa das quantidades de sódio e água, ok? Para o controle da pressão arterial. Esta é a finalidade básica. Okay? Na primeira aula que nós vimos sobre sistema urinário, onde nós falamos sobre a função básica do rim, primeira coisa que a gente fala nessa aula é exatamente sobre o mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Então, esse processo de reabsorção de água e sal, tá, por estímulo hormonal no túbulo contorcido distal e ducto coletor tem a ver exatamente com esse mecanismo. Para facilitar tudo o que nós vimos aqui nesse esquema, montamos uma tabela, onde nessa tabela você vê todos os detalhes. Olha só que legal. Corpúsculo renal, que é a cápsula mais o glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça néfrica ou de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Nessa tabela, olha só. No corpúsculo renal se forma ali o filtrado. O que é que o filtrado glomerular possui? Água, sais, ureia, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, exceto o quê? Exceto proteínas e células, que proteínas por serem moléculas muito grandes, células por serem estruturas muito grandes, não conseguem atravessar as paredes dos capilares, indo então para a cápsula renal. Beleza? Entendido? O túbulo contorcido proximal faz a reabsorção dos solutos importantes, íons e água. Alça néfrica ou de Henle, reabsorção de água na porção descendente, porque ela é permeável à água, e sódio na porção ascendente, porque a porção ascendente é impermeável à água. Túbulo contorcido distal, secreção. Entendido ou não? Secreção é retirar do sangue e jogar no interior dos túbulos. Então eu tenho a secreção para os capilares peritubulares, secreção ativa de excesso de potássio, de H+, de ácido úrico, amônia, tá? E a reabsorção de água e sódio por estímulo hormonal, ADH e aldosterona. E o ducto coletor, reabsorção de água e sódio por estímulo hormonal, ok? ADH e aldosterona, e conduz a urina produzida nos néfrons aos ureteres, de lá para a bexiga urinária, e aí pega-se a uretra, excreção. Beleza?
Assim encerramos o nosso estudo sobre a fisiologia do néfron. Aprendeu? Inscreva-se no canal, ative as notificações, vá na descrição deste vídeo, baixe o Biomap da aula e o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Beleza? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!